Bom, meus amores, então vamos para essa maquiagem, esse Smoke Glam lindo. Vou começar preparando a pálpebra dela com o corretivo da Maquia na cor Ivory. Percebam que eu aplico ele com um pincelzinho língua de gato, bem pequenininho. Eu não concentro esse corretivo nem no canto interno, nem no canto externo, para não ficar depois muito difícil da gente esfumar, tá? Então, eu venho com uma esponjinha dando batidinhas, deixando essa região bem lisinha. E a partir desse momento, minha cliente não pode mais abrir o olho para não marcar. Então, eu sempre aviso ela. Eu vou começar usando a sombra Soft Brown e o pincel 136 da Dime Makeup. Eu concentro essa sombra no côncavo e um pouquinho mais para cima do côncavo, perto da sobrancelha. Essa é uma sombra fundo da nossa maquiagem, então ela tem que ser a sombra mais alta. Agora eu venho com a Sea Chocolate e com o pincel 141 da Dime Makeup. E eu vou concentrar ele mais no côncavo, eu não vou subir tanto com essa sombra. Porque assim uma sombra fica por cima da outra e o nosso degradê fica mais bonito. O Smoke Glam, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele é uma técnica que pede pra gente ter a mesma quantidade de sombra, tanto no canto interno quanto no canto externo. Então, a gente tem o costume, às vezes, de marcar só o cantinho externo, mas essa técnica tem que marcar os dois cantinhos. Então, percebo que eu venho aos extremos com movimentos de vai e vem. Agora, eu voltei com o primeiro pincel, que foi o 136, e vou dar acabamento ali em cima. Então, um dos segredos do degradê na maquiagem é a gente sempre voltar com a sombra anterior. Percebam também que eu já dei uma alongadinha nesse olho, que eu amo maquiagem alongada, a maioria das minhas maquiagens eu alongo. E eu acho que fica super chique. Agora eu venho com o pincel 143 da Dime Makeup, que é um pincel que eu costumo dizer que é um pincel borracha, porque ele tira todas as marcações. Então, eu venho com ele ali em cima, perto da sobrancelha, para deixar tudo desmarcado. Venho agora com uma sombra mais marrom terroso, um pouco mais escura. E agora eu troquei o pincel também, tô com um pincelzinho da Ico. Percebam que ele é bem menorzinho, então quanto mais escura a sombra, menor tem que ser o pincel, tá? Pra chance de você marcar se bem menor. E percebam também a maneira que eu tô esfumando essa sombra. Eu tô segurando no pincel da metade pro final, tá? E também tô segurando o pincel com 3 dedinhos. Os 2 últimos dedos eu esqueço que existem. Assim, o nosso esfumado vai ficar muito mais leve, a nossa mão vai ficar mais leve e o nosso esfumado vai ficar muito mais bonito, tá? Ó, voltei ali com o primeiro pincel novamente, lá em cima, na bordinha, para dar um acabamento mais bonito. Então, eu sempre vou voltando e fazendo essa transição. Nosso esfumado tá pronto, agora eu vou vir fazer a laminha de glitter, tá? Então, vou usar uma colinha de glitter líquida, tá? Bem importante para fazer a laminha que seja líquida. Com a cola em creme não vai dar certo. E um segredo da laminha é ter mais cola do que glitter, tá? Então, eu vou entrando aos pouquinhos ali com o glitter na cola e já vou aplicando no olho. Tem que ser bem rápida nesse momento, porque a cola líquida, ela tende a secar muito mais rápido, tá? Então, a gente já faz a laminha, a misturinha e já vem aplicando no olho bem rapidinho, tá? A aplicação do olho, ela tem que ser de forma aleatória, então percebam que eu vou fazendo batidinhas aleatórias para não ficar marcado. Se o glitter ficar marcado, vai aparecer na foto, tá? Então, vem aplicando com batidinhas, nada muito certinho, tem que ser mais aleatório mesmo para ficar legal, tá? E ó, já venho meio que esfumando com o próprio pincel esse glitter, tá? Lá em cima também é bem importante. Agora, eu já vim com a sobrancelha feita, o olho, parte de cima, feito também. Eu fiz um vídeo só de como fazer a sobrancelha, que eu vou soltar depois pra vocês. E agora, eu venho fazendo ali um acabamento na raiz dos cílios. Então, eu vou fazer um delineado bem fininho. Não precisa ser nada grosso. Nesse momento, eu faço ele bem fininho pra ele ser só a base do meu cílios postiço, tá? Vou aplicar rímel também. Eu sempre gosto de aplicar o rímel com ela de olho fechado, pra não irritar muito o olho dela. E o rímel que eu tô usando é o rímel da Tango. Ele é um rímel à prova d'água, eu gosto bastante dele. Agora eu vou aplicar os cílios. Percebam que eu aplico os cílios primeiro no centro e depois nos cantinhos, né? Depois nos extremos. Os cílios que eu tô usando é 401 da Miss Friend. Eu gosto bastante dele. E já venho com um cotonetezinho ali embaixo pra tirar todo o resquício de sombra que acabou caindo por ali, né? Então, deixo bem limpinha essa parte.
E agora, um truquezinho que eu também gosto sempre de fazer nas minhas maquiagens, que é vir com um delineador. O mesmo delineador que eu passei em cima, eu venho unindo os cílios natural dela com cílios postiço. E também já aproveitei para aplicar esse delineador na linha d'água dela, tá? Então, já deixei a linha d'água pretinha. Agora eu venho com um lápis. Esse é um lápis que eu gosto muito, é o Costa Rich da MAC. Ele é um lápis marrom, então eu gosto bastante de fazer a parte inferior com ele. Eu não gosto de fazer uma parte inferior muito escura, então eu sempre faço ela mais marrom. Eu acho que é super glam, né? Então eu faço essa aplicação desse lápis. E a parte inferior vai depender do gosto. Então tem gente que gosta mais fininha, tem gente que gosta mais gordinha. Eu gosto meio termo, nem muito grande, nem muito fininha, tá? Então percebam ali que eu deixo quase um dedinho de lápis. E já venho com o pincelzinho W907 da Macrylan esfumando. Percebam que eu esfumo só a bordinha, tá? Não preciso esfumar dentro do lápis, só a bordinha, para o acabamento dele ficar mais esfumadinho. Então, eu venho com uma mãozinha bem leve também, para você não irritar o olho da sua cliente ou da sua modelo. Então, vem ali com a mão bem levinha e esfumando só lá embaixo dele. Movimentos de vai e vem, principalmente. Cuidado também com a região do canto interno, para não acabar entrando o lápis dentro do olho dela e ela acabar chorando. Agora, eu vou fazer a parte de baixo com as mesmas sombras que eu usei em cima. E vou aplicar também um pretinho ali, para dar um acabamento mais chamativo, mais ousado. Vou aplicar o rímel no canto, nos cílios inferiores. E agora eu vou fazer a boca, um truquezinho que eu gosto bastante. Eu venho com contorno em creme. Esse é o Pecan da Maquiê. Então, eu sempre gosto de fazer esse contorno nos lábios, tá? E agora eu usei um lápis também, que é o Spice da MAC. Vou fazer o contorno labial dela, vou deixar bem mais fácil para você aplicar o batom, tá? Então, faço o contorno certinho e deixo já prontinho para vir com o batom. O batom que eu vou usar nela é o Paris 35 da Tracta. É um rosinha, bem lindo, adoro ele. Ele fica super delicado. Vou aplicando ele também com língua de gato, o pincel da Ico. Vou deixar a numeração dele lá no meu canal do Telegram. Se você não faz parte do canal do Telegram, corre. Vou deixar o link do canal aqui na descrição do vídeo. E lá eu vou mandar todos os produtinhos que eu usei nessa maquiagem mais detalhadamente, tá? Como o glitter, os cílios e o batom também. Então, vai estar tudo lá listadinho pra vocês. Corre fazer parte do canal do Telegram, que lá eu tô jogando várias dicas e truques exclusivos, tá? A aplicação do batom, toma um pouquinho de cuidado pra você aplicar o batom sempre com ela de boca fechada. Fica super mais fácil, tá? E também não tem a chance dela ficar mexendo os lábios, tá? Então, com ela de boca fechada, eu encaixo o pincel lá no cantinho e venho fazendo bem preciso o nosso traço. Ó, percebam que ela tá com a boca fechada, eu consigo encaixar o pincel ali, ó, encaixo o pincel e tenho um deslize muito mais fácil, então eu tenho muito mais precisão na minha mão, tá? A chance de errar é bem menor. Agora eu vou retocar o iluminador dela pra finalizar essa maquiagem, tô usando a paletinha da MAC de iluminador. E esse foi o resultado. Olha que coisa mais linda, gente. As minhas formandas amam essa maquiagem, é a mais pedida de todas. E eu espero muito que vocês tenham gostado, de verdade.